Olá, gente, bom dia. Bom dia. Eu sou de Carvalho, estou aqui com mais uma transmissão ao vivo no grupo Professores de Educação Infantil. Nesse momento eu só estava querendo fazer uma reflexão rápida com vocês aí. Sei que vocês nem acordaram ainda. Alguns ainda estão de férias, descansando, e alguns outros já estão em sala de aula. Mas assim, diante do que passou na minha linha, do que tem passado na minha linha, aqui como administradora do grupo, eu gostaria de fazer uma reflexão a respeito disso que se fala muito. Professores, né? Classe desunida? Será mesmo que nós somos uma classe desunida? Bom dia aí para vocês, eu estou aqui na Bahia, no município de Tucano. Deixa o seu bom dia, seu boa tarde, seu boa noite. Diz aí de onde é que você está assistindo essa live. Então, gente, eu tenho observado muitos colegas aqui que já estão empregados, alguns que já são concursados, alguns que já têm a sua estabilidade no emprego, estão estáveis já. Sempre que eles veem algo na rua, alguma plaquinha que fala sobre vaga de emprego, eles trazem para o grupo. Sempre que eles veem alguma vaga de emprego em alguma página, eles trazem para o grupo. Sempre que alguém... Oi, Horacina Fogaça, São Paulo. Então, sempre que alguém aparece, sempre que alguém vê uma vaga, traz para cá. Sempre que alguém pede ajuda, os colegas estendem a mão. Nós temos aí posts com pedidos de ajuda simples, que chegam a 1000 comentários, ou seja, tem muita gente ajudando, tem muita gente unida, tem muita gente disposta a unir forças, a fazer algo pela educação nesse país. Só que sempre tem um grupinho pequeno que acaba fazendo parecer que a nossa classe é uma classe... quase que eu falei classe, já pensou? É uma classe desunida, é uma classe que não se ajuda, é uma classe que não se apoia, o que a gente vai observando que não é verdade. A gente vai observando que não é verdade. A gente tem sim uma classe amedrontada quando se fala a nível de lutar pelos seus direitos. Ou uma classe romantizada, uma classe que acha que professor não tem que lutar porque não tem direito. Então a gente tem esses segmentos na nossa classe. Temos os românticos, temos aqueles que pensam a educação de forma mais romântica. O que eu falo quando eu falo que alguém pensa a educação de uma forma mais romântica? Por exemplo, quando você fala que não é atribuição do professor limpar a sala de aula, por exemplo, né? A Camila diz que é uma classe cansada. Camila, é uma classe cansada. Por exemplo, não é função do professor limpar a sala de aula, mas alguns professores mais românticos dizem que a gente pode fazer pela escola. A gente pode limpar pela escola, porque não é nada demais fazer isso. Então a gente tem essa leva de profissionais que são mais românticos, que se dizem mais apaixonados pela educação. Eu não acredito que para ser mais apaixonado pela educação a gente tenha que fazer algo que não é atribuição nossa. Como a questão também de oferecer lembranças, de dar presentes para os alunos. Ótimo quem ama e quem faz por amor, quem faz por dedicação, quem tem condições de retirar do seu salário, que já é muito pequeno, para poder dar um mimo para uma criança por conta da criança, que não seja por marketing pessoal, que não seja por marketing da escola, que não seja por interesses escusos, mas simplesmente porque você quer presentear uma criança pela questão de você considerar que é um gesto nobre, de se fazer, que você pode fazer, desde que você não condene as demais pessoas por conta delas não fazerem, né? Mas que você saiba também que não é atribuição de professor fazer lembrancinha, não é atribuição de professor limpar a sala de aula, fazer aí a função de um segundo funcionário, tá? Mas assim, a gente tem essa leva romântica, que também gosta de ajudar. Eles ajudam o dono da escola, por exemplo. Quando eles fazem função de outra pessoa, ou seja, tem gente que faz a função de professor e faz a função de arteiro, né? Aí, de verdade, eles ornamentam a escola inteira, não ganham nada por esse trabalho extra, e o dono da escola tem 2 funcionários pelo preço de 1. Mas cada um decide como quer fazer, como gosta de fazer.
Cristina, de verdade, tem alguns que não ajudam. Quando iniciei, já estava no cargo, me deixava à deriva. Não é generalizada, mas tem alguns que não estão nem aí para a escola, né? Mas encontrei verdadeiros professores que me ajudaram e ajudam muito. Então, gente, aí passa essa impressão por conta de uma meia dúzia aí de pessimistas, uma meia dúzia que não gosta de trabalhar junto, que não gosta de auxiliar o colega. Fica parecendo que o mundo é isso aí. A gente tende a ter um foco muito grande no pessimismo. A gente tende a focar no que é ruim. E a gente esquece das pessoas que ajudam, das pessoas que colaboram, das pessoas que contribuem. Eu vi uma palestra certa feita do Goldri, se não me engano, do Goldri. E o Goldri falava a respeito como a gente lembrava das coisas ruins, dos acontecimentos ruins, e como a gente tende a não lembrar dos bons acontecimentos. Observa aí nos comentários, quando a gente pede ajuda. Tem muitas pessoas que ajudam, e tem algumas pessoas que entram só para poder perturbar o juízo da gente. Essa aqui é a verdade. E quem é que ganha mais atenção? É quem ajuda ou quem está perturbando? Geralmente quem ganha mais atenção é quem procura a treta. Quem ganha mais atenção é aquela pessoa que entrou de sola para falar mal. E a gente não dá devida atenção para quem está ajudando, né? Bom dia, pessoal, tá? Tô lendo os comentários aqui. Hoje eu gostaria de saber porque não consigo que meus posts sejam publicados na página. Sigo ajudando muitas vezes, eu tenho dúvidas e pergunto, mas não obtenho respostas. Agora depende, é porque são muitos posts. Aí às vezes os colegas não veem todos. E sempre que um sobe, que vai ficando em evidência, os outros vão descendo, os colegas acabam não vendo. Então a falta de resposta não é por conta do colega não querer ajudar. É por conta no amontoado de 3.000, 4.000 posts, não dá para ver o seu. É só por isso. Cássia Souza, hoje sou de Conchas, cidade pequena do interior. Vejo desunião da classe. Principalmente, aqui tem as nomenclaturas que vocês usam aí, PEB 1, 2, né? Principalmente PEB 2. Eles criticam muita gente e se acham melhores. Ai, Jesus. Acham um absurdo quando recebem crianças que não se alfabetizaram e colocam a culpa em nós. Muito triste. Então, você está falando aí de dois segmentos, né? Talvez um segmento... que aqui a nomenclatura é outra. Talvez um segmento de alfabetização e de educação infantil e fundamental. E há, certamente, meio que essa rixa quando se fala na questão da alfabetização de alunos. Porque um vai jogando para o outro. Quando você chega no primeiro ano, alguém diz, é função da base. Quando você chega na base, a base diz, não é função da educação infantil alfabetizar. Quando você chega no segundo ano, diz, o primeiro ano não fez direito. E quando você chega no terceiro ano, diz, o segundo ano não fez direito, o primeiro ano não fez direito, a educação infantil não fez a base. E ainda assim, todo esse segmento vai dizer que é culpa dos pais que não auxiliam ou que a criança não tem o tempo dela, entende? Então isso aí é mais um jogo de empurra. É mais um jogo de empurra do que uma questão de desunião. Às vezes, descamba mais na questão de não assumir o fracasso, o próprio fracasso. Por exemplo, eu tenho uma turma assim de 25 alunos e de repente eu tenho 23 no primeiro ano e eu não consegui alfabetizar nem 2. Então, naturalmente, os colegas, alguns colegas, óbvio que nem todos, colocam a culpa em quem veio antes, né? Aí que é o problema. Muitas vezes que eu falei, nós não somos uma classe desunida, eu diria mais que nós somos uma classe amedrontada. O medo do fracasso, o medo do julgamento. E aí se convencionou falar que é culpa do outro que não fez antes da gente. Porque assim é mais fácil para lidarmos com os nossos fracassos. Mas eu considero ainda mais fácil procurar formação continuada. Ainda mais fácil observar o aspecto técnico da nossa profissão e parar com esses discursos prontos e acabados. Como, por exemplo, toda criança tem o seu tempo. É um bom discurso, mas assim, até quando é esse tempo da criança? Até 10, 11, 12, 13, 14, 15 anos? Que tempo é esse que nunca chega? Né? Será que não é o meu fazer pedagógico? Tem múltiplos fatores aí, mas eu tenho que observar, se a maioria da minha turma não consegue, eu estou olhando aqui o meu gatinho aprontando, se a maioria da minha turma não consegue, há algo que eu preciso fazer, porque se eu não consigo 50%, eu preciso conseguir 80%.
Eu preciso conseguir 70%. Mas se eu não consigo 99,9%, há alguma coisa no meu fazer pedagógico, né? Que não é certamente o trabalho do meu colega a ser criticado. Né? Gi, desculpa fazer esse pedido enquanto o assunto é outro. Peraí. Gostaria de pedir se alguém de vocês tem o texto de Ana Cláudia, Raquel. A gente pode. Eu não tenho, amor, mas talvez alguém tenha aí. Infelizmente tem uma classe de professores que não quer perpetuar um trabalho de qualidade. Muitas vezes faz parceria só com mais uma pessoa. E a impressão é que quer os holofotes só para si. Esse é outro problema também que a gente tem na nossa área. E que eu não diria tanto que seja a questão da desunião simples, pura e simples da classe, mas o seguinte, há correntes pedagógicas diferentes e a gente se apoia de forma diferente, em teóricos diferentes. Então, muitas vezes vocês têm 2 professores ali na escola que gostam de trabalhar dentro de determinada corrente pedagógica, com aporte teórico de determinado mestre, digamos assim, em educação. E o que é que acontece a partir disso? Acontece que parece que aquelas 2 pessoas trabalham ilhadas, trabalham sozinhas e elas querem aparecer. Mas, na verdade, elas não estão querendo aparecer. Elas estão querendo desenvolver o trabalho delas. É um trabalho de qualidade dentro do aporte teórico que elas consideram que é o mais interessante. E, às vezes, boa parte dos colegas não quer trabalhar dentro daquele aporte teórico. Então, para mim, não é nada demais que tenha 2 professores na escola que trabalhem e que façam um trabalho diferenciado. Eu não acho que eles querem aparecer por isso. Eu só acho que eles conseguiram, os 2, entrarem em um consenso, trabalharem unidos, e como não podem trabalhar unidos com o pensamento do outro, dentro do aporte teórico que os outros querem, então fica complicado. Como é que você trabalha, por exemplo, você é um professor de postura construtivista. Como é que você trabalha com um professor de postura tradicionalista? Isso é pura e simplesmente desunião? Ou é simplesmente que eu tenho um pensamento diferente do seu pensamento? E que se você não mudar o seu pensamento e eu não mudar o meu pensamento, nós não podemos trabalhar juntos. Nós podemos tentar pegar algo que sirva a minha postura e a sua postura e trabalhar dentro disso. Não quer dizer que eu vá concordar com a sua postura tradicionalista ou com a sua postura construtivista ou com a sua postura encerrada numa metodologia só, numa teoria só. Compreende? Então, assim, como é que você lida com a pluralidade de ideias dentro do espaço escolar ou fora dele e você consegue que todo mundo pense igual? Não vai acontecer. Então, não é uma questão de somos desunidos, pura e simplesmente, não que sejamos unidos. Se fôssemos unidos, muito unidos, realmente não precisaríamos nem fazer uma live sobre união de professores. Mas, assim, não é pura e simplesmente a desunião. Não é pura e simplesmente que nós não gostamos uns dos outros. Não é pura e simplesmente que nós não estamos unidos. É porque há realmente uma pluralidade de ideias, né? Há uma pluralidade de ideias. E é para você concordar, para você andar junto, para você trabalhar junto, para você planejar junto, é preciso que você pense pelo menos parecido. Ou que você tenha abertura para o pensamento diferente do outro. O que também é difícil na nossa classe. A questão do pensamento do outro. Está travando, pessoal? A Idene diz que se matam para assumir um cargo de confiança e querem mais saber da vida profissional do outro que cuidar da sua própria. Idene, essa análise que você está fazendo, e que eu também já fiz muito, não seria uma análise de uma minoria? Porque não é uma grande maioria que quer cargo de confiança, é uma minoria. Geralmente tem uma minoria que quer cargo de confiança e fica lambendo as botas do gestor, né? Tem essa categoria que fica aí, o gestor não paga, o gestor atrasa, o gestor pisa na classe, pisa na categoria, ainda assim as pessoas o defendem. Então a gente tem esse pessoal, esses profissionais. Nós temos, mas eu não acredito que seja a maioria, não. Agora, que muitos gostam de cuidar mais da prática pedagógica do outro, e que é um ranço, do que da dele Porque, assim, eu acredito que a gente vem de um sistema de avaliação, né? Mas não de autoavaliação, um sistema de avaliação do outro. Então, a gente tende a querer dar estrelinha, a gente tende a querer parabenizar
quem faz direitinho, quem faz do jeito que a gente acha que é certo, e a gente tende a ficar avaliando a prática do outro sem o outro nem sequer ter pedido. É um ranço, é um ranço. Não é preciso fazer isso, né? Cássia, eu me refiro à minoria dos alunos. Graças a Deus eu consigo alfabetizar a maioria. Graças a Deus. Se for aluno que não se alfabetizou. Já é motivo de crítica descabidas. Temos alguns casos de alunos que necessitam de avaliação com outros profissionais, exatamente. E as mães não levam. Os disléxicos, por exemplo, sofrem na escola, exatamente. E daí que os disléxicos, talvez, aí, cabeça ao professor, é utilizar outra metodologia. O método fônico é muito mais eficaz para os disléxicos do que o ideovisual, que é do construtivismo. Então, assim, a gente tem que estar o tempo inteiro procurando métodos para que os nossos alunos possam aprender. E é complicado quando muitas vezes a escola se fecha para essas metodologias, porque a escola também se fecha. A escola também corta a autonomia do professor e não deixa ele utilizar determinado método. Né? Talvez você tivesse muito mais sucesso com o método fônico do que com outro método, com o silábico, com outro método que você utiliza, mas a escola, quando você fala em fônico, ela não quer. Né? Então, a gente tem que ver essas questões também. Né? Luísa, eu tenho observado que há um certo tipo de rivalidade entre a equipe gestora e os professores. Luísa, como eu costumo falar, nós somos gerenciadores de conflitos e espaço escolar é espaço de conflito. Quem chega até o espaço escolar achando que vai achar um mar de rosas, um espaço todo fofinho, cheio de crianças maravilhosas, é uma pessoa que está chegando e vai ter um susto, vai ter um choque muito grande, porque há um conflito muito grande. Por exemplo, tem colegas que estão gestores, eles são professores e estão gestores. Eles conhecem a realidade da sala de aula, mas quando eles adentram a secretaria, a postura deles muda, porque eles conhecem outra realidade. Então, seria interessante esse gestor, que está gestor agora, que compreende o espaço da sala de aula, e agora está compreendendo o espaço ali da gestão, que ele compreendesse e trabalhasse melhor. Mas muitas vezes eles esquecem que foram professores. E subsequentemente, um gestor que volta a ser professor, ele esquece que foi gestor e as dificuldades que há em fazer gestão de escola. Isso é um problema. É um problema de você não refletir sobre cada espaço em que você atuou ou cada espaço em que você está atuando. Eu atuei no Conselho de Alimentação Escolar aqui no município de Tucano. Eu atuei na educação de jovens e adultos. Atuei no Fundamental 1. Então, assim, eu tenho impressões de cada segmento e eu tenho impressões de cada setor em que eu atuei, por exemplo, em questão do conselho escolar, em questão de sala de aula. Eu conheço essa realidade e conheço a outra realidade. E isso me leva a refletir sobre a realidade. E não de repente, porque eu saí do Fundamental 1, eu falar que os colegas do Fundamental 1 não trabalham direito, ou porque eu passei e vi de rabo de olho a prática deles e eu falo que eles são arcaicos porque eles não fazem como eu faria, entende? Então eu procuro observar dessa forma, mas nem todo mundo pensa igual, nem todo mundo reflete igual. Mas é o que eu falei para vocês, uma grande minoria é de pessoas pessimistas, é de pessoas que não querem ajudar, é de pessoas que procuram cargo de confiança, é de pessoas que ficam apontando os erros dos outros. Mas nós temos pessoas que querem muito se ajudar, que querem muito trabalhar juntos. E quando vocês não conseguem, dentro da escola de vocês, trabalhar juntos, vocês correm aqui na rede social, vocês procuram alguém para trabalhar junto. Né? Vocês procuram, de certo modo, alguém para unir ao pensamento de vocês e para trabalhar junto com vocês. Então eu não posso atribuir que a nossa classe é uma classe totalmente desunida por conta disso. Porque vocês se ajudam. Vocês não apenas se toleram, vocês se ajudam. Até porque é muito mais fácil você unir-se com uma pessoa que você não conhece do que com uma pessoa que não conhece. Observe como é que são as famílias, as estruturas familiares. Os irmãos raramente se unem. Mas daí, quando tem um amiguinho, eles são super amigos. Porque quando você conhece a pessoa de perto, é muito mais difícil você tolerar os erros dela. Parece que a pessoa que está perto de você não pode errar. Parece que a pessoa que está perto de você precisa ser perfeita. E isso também é algo que a gente precisa avaliar, né? Ana Paula, infelizmente o desrespeito começa na própria classe. O que tem que mudar, independente
métodos e concepções. Independente de métodos e concepções, trabalhamos para um bem maior, a formação dos nossos alunos. Exatamente, Ana Paula. E daí que precisamos ser maduros para lidar com essa questão das concepções serem diferentes, dos métodos serem diferentes. A gente precisa, no mínimo, se respeitar, né? Se a gente não pode, por exemplo, concordar com a concepção pedagógica de A e com a metodologia aplicada por B, a gente precisa, pelo menos, se respeitar. Compreender que o nosso colega utiliza a metodologia que ele considera melhor, mais eficaz na sala de aula dele, e que ele fez uma leitura e uma análise, possivelmente ele fez uma análise, né? Porque a gente espera que ele tenha feito uma análise da realidade, uma análise do seu alunado para poder aplicar aquele método, e a gente espera que ele vá ter sucesso. E se a gente puder, a gente vai lá e dar um toque dentro da sua postura construtivista ou dentro da sua postura tradicionalista. Essa metodologia pode ser aplicada assim. O que é que você acha da gente tentar aplicar essa metodologia dessa forma? Então a gente vai lá para o colega com humildade, sabe? Sem muita verborragia, sem muita disputa de ego, e fala para ele, olha, eu apliquei dessa forma, você acha que na sua sala de aula é possível que você aplique dessa forma? Ou não? Que tal a gente fazer um experimento aí? Você aplica aqui um mês, eu aplico lá na minha sala um mês e a gente vê qual é a concepção que realmente está dando retorno para a gente. Qual é a metodologia que está dando retorno para a gente. Entende? É uma questão de você conversar, você ser aberto ao diálogo. O que é complicado na nossa classe. Porque a gente vem também de ranço de sistema. Ranço de sistema é isso. O professor sabe. Pronto. E ponto. Professor é detentor de saberes. É transmissor de conhecimento. Esses são os discursos que a gente vê sendo reproduzido ano após ano. Ano após ano. Professor é transmissor de conhecimento. Ou seja, se supõe que o professor tem conhecimento e que o outro não tem. Então, se o outro professor chega até determinada pessoa e diz assim, olha, eu tenho isso para compartilhar, o professor que tem essa concepção de que ele é transmissor de conhecimento, ele já acha que todo o conhecimento que ele precisa está na mente dele e ele não vai precisar de uma segunda opinião. Então, é ranço mesmo do sistema. Cássia, acontece exatamente isso. Tentei falar sobre o método fônico, o método das boquinhas. Fui, mostrei o material e não fui autorizada a tirar cópia por conta da escola, para tirar por conta própria sai caro, e daí esbarra no assunto do outro vídeo. Então, Cássia, nesse caso, procura vídeos na internet e a gente faz sem cópia. A gente faz sem atividades impressas, tá? A gente faz de outra maneira. Mas ou senta com a gestão, senta com a coordenação, leva os estudos científicos para eles e coloca para eles, olha, é dessa forma que os estudiosos pensam e eu gostaria de seguir essa corrente aqui e vocês não estão me dando autonomia para fazê-lo. E eu gostaria muito que a escola, e eu tenho certeza que a escola apoia, e que a escola dissemine essa ideia de que nós estamos formando cidadãos críticos e reflexivos, que a escola que está lá explícito no PPP, que a gente deve prezar por essa questão de que a criança tenha autonomia e que eles sejam críticos e reflexivos. Você fala para a escola que você espera que a escola não fique tolhindo você, que a escola não fique castrando a sua autonomia, que você também é um cidadão. Se você não pode ser crítico e reflexivo acerca da metodologia que você vai utilizar na sua sala de aula, como é que você vai ensinar alguém a ser crítico e reflexivo se você não pode ser? Desculpa. Se tem alguém refletindo por você. Então fica complicada essa questão da autonomia do professor. Desse discurso, porque o que a gente tem muito em educação é discurso e prática pouquíssima. Bom dia, Cristiane, Edilene, Vanessa, Andréia. Então, gente, classe desunida, uma classe que está aqui todo santo dia, mais de 500 mil, respondendo pergunta por pergunta, com o tempo escasso que nós temos, compartilhando. As pessoas realmente compartilham só para serem vistas? Já se fizeram essa pergunta? Os colegas compartilham apenas para serem vistos? Eles compartilham apenas para vocês parabenizarem e dizer, nossa, que lindo que ficou o seu trabalho?
Ou eles compartilham porque eles querem mostrar uma ideia? Será? A gente tem o joio no meio do trigo. Essa é que é a verdade. Mas boa parte dos colegas que já trabalham aí 2 turnos e que mal tem tempo para suas famílias, ainda param aqui para fazer uma reflexão com vocês, para participar de uma live, para responder uma pergunta. São colegas que passam na rua e veem uma placa e aí eles trazem para cá, gente, alguém tem vaga de emprego. São colegas que abrem... Eu chego a me arrepiar, sério, do orgulho que eu tenho. Uma colega hoje de manhã disse que, olha, aqui na minha cidade estão colocando vagas de emprego. Vagas de emprego não, vagas para estagiário. Gente, aqui na minha cidade, quem estudar pedagogia tem vaga para estagiário. Ou seja, ela não é estagiária, ela não precisa da vaga. Mas ela sabe, tem gente aqui que precisa. E ela vem aqui para somar. E eu achei lindo mesmo, lindo, muito lindo. Olha, eu me arrepio com esses gestos. Eu acho de uma beleza, de uma união, de um amor ao próximo que me comove. Eu não posso simplesmente chegar em rede social e dizer para vocês que a nossa classe é desunida, mas também não ver o outro lado da moeda, mas também não observar quem está, sabe, fazendo de forma desprendida, ajudando de forma desprendida, buscando união, buscando aprender com o outro. Não posso generalizar. E o que eu falei anteriormente para vocês, professores, classe desunida ou classe amedrontada? Quando se fala em questões de paralisação, de mobilização, de greve, que muitos colegas não estão aderindo, é falta de união ou é medo? Então há muitos colegas amedrontados, há muitos colegas que não foram formados para serem críticos e reflexivos, eles foram formados para seguirem ordens. E geralmente são esse tipo de profissional que você vê apoiando certas ideologias de direita, certas ideologias que falam em punir a pessoa, pura e simplesmente, e não em fazer a pessoa refletir, porque fazer refletir é mais complicado do que levar as pessoas a refletirem. Então, às vezes é fruto da educação que eles tiveram e que eles não conseguiram ainda se desvencilhar disso, eles não conseguiram ainda abandonar essa forma de pensar. Eles acham que tá bom assim, que tem que ser assim, que o salário que vier tá bom, que se não tiver estrutura na escola tudo bem, que se faltar material o professor compra. E eles atribuem isso ao amor à profissão. E, infelizmente, não é amor à profissão. É um senso de que eu posso fazer o dever do Estado, porque o Estado não vai fazer. É uma certa desesperança com a luta. Eles não querem lutar. Eles acham que é mais fácil você fazer dessa forma. Então dá a impressão de que eles não estão unidos com a classe, de que eles não pensam que gostariam de melhores condições, porque eles não gostariam de melhores salários, eles gostariam de melhores salários, só que eles estão amedrontados. E quem se amedronta não faz história. Quem se amedronta não faz história. Então quem acha aí que está mudando a realidade da sua comunidade sem lutar, não está. Quem acha que está mudando a realidade do seu município no que tange a educação, levando do seu material para a escola, não está fazendo diferença, não está fazendo mudar nada. Porque é uma mudança que não vai ocorrer. Se você for lutar, se você for entrar numa mobilização, se você for fazer uma greve, você vai conseguir que algo mude. Não um paliativo. Você vai conseguir uma solução. Você vai conseguir uma solução. Os gatinhos começaram a brigar pelo território aqui. Você vai conseguir, não um paliativo, mas uma solução. Enquanto que você fazendo o dever do Estado, você está conseguindo um paliativo. Compreende? Quem quer paliativo e quem quer solução? Então, professor, classe desunida? Não sei, gente.
Não sei, estou aqui encafifada com essa ideia na minha mente. Somos realmente desunidos ou pensamos um pouco diferente? Temos pluralidade de ideias, mas na medida que a gente pode, a gente se ajuda. Então é mais ou menos isso. Era essa reflexão que eu queria trazer para vocês hoje nessa live. Pensar sobre se somos uma classe desunida, até que ponto a nossa classe é desunida, se somos uma classe amedrontada, se somos uma classe romantizada, né? Ou se realmente somos desunidos e não nos ajudamos de jeito nenhum, que eu já estou começando a pensar que não é bem assim, né? Agradecendo aí aos colegas que estão pensando nos outros, que estão respondendo os questionamentos dos colegas, que estão deixando aí as suas reflexões, as colegas que estão trazendo as vagas de emprego para poder ajudar outras pessoas que não estão empregadas ainda, a colegas que estão apontando soluções caso os outros não consigam emprego, aos colegas que se dispõem aí na sua correria do dia a dia a fazer uma live para a gente, a colocar aqui suas concepções pedagógicas, tá? Então, muito obrigado, até a próxima.